Como vocês acabaram de observar, essa foi a realidade nua e crua do canibalismo sexual dos insetos louva-a-Deus. Curioso, não? Então, hoje vamos tentar explicar um pouquinho dos mecanismos por trás desse comportamento um tanto quanto brutal, passando pela motivação, pelos ganhos, pela base neural e finalizando no caráter evolutivo dele. A nossa ideia começou no livro de Richard Dawkins, um super famoso biologista evolucionário britânico, que escreveu O Gene Egoísta. Muito brevemente, o livro fala sobre a evolução das espécies a partir de uma perspectiva gênica. O autor discorre sobre uma explicação para comportamentos altruístas nas espécies, muitas vezes observado na reprodução a partir de um gene caracterizado por controlar sua hereditariedade na evolução e continuamente ter certa vantagem sobre outros. Para contextualizar o livro, encontramos essa passagem aqui. Darei alguns exemplos de comportamento aparentemente egoísta e aparentemente altruísta. É difícil suprimir hábitos subjetivos de pensamento quando lidamos com a nossa própria espécie, de modo que escolherei, em vez disso, exemplos de outros animais. Em primeiro lugar, alguns exemplos variados de comportamento egoísta de animais individuais. Mas bem conhecido é o canibalismo macabro de fêmeas louva-a-Deus. O louva-a-Deus é um inseto carnívoro grande. Ele normalmente come insetos menores tais como moscas, mas ataca quase qualquer coisa que se mova. No acasalamento, o macho sobe cautelosamente na fêmea, monta e copula. Se a fêmea tiver a oportunidade, ela o comerá, começando por abocanhar sua cabeça, quando o macho está se aproximando, imediatamente após ele montar, ou após separarem-se. Pareceria mais sensato para ela esperar até que a cópula se complete antes de começar a comê-lo. Mas a perda da cabeça parece não desalentar o resto do corpo do macho em seu avanço sexual. De fato, como a cabeça do inseto é a sede de alguns centros nervosos inibidores, é possível que a fêmea melhore o desempenho sexual do macho ao comer sua cabeça. Se assim for, este é um benefício adicional. O benefício primário é ela obter uma boa refeição. Pensando em uma perspectiva comportamental e tentando trazer e explicar esse fenômeno através do ponto de vista neurológico, resolvemos procurar artigos relacionados ao canibalismo das fêmeas que atendesse à nossa necessidade de experimento. Encontramos o experimento Sexual Cannibalism Increases Male Material Investment in Offspring, Quantifying Terminal Reproductive Effort in a Praying Mantis, de William D. Brown, professor de biologia na Universidade Estadual de Nova York, e Catherine L. Berry, pesquisadora de comportamentos e evolução sexual pela Universidade de Macquarie, na Austrália. O experimento buscava, através da alimentação de louva-a-Deus, ambos macho e fêmea, com grilos marcados radioativamente, entender o investimento genético do macho em sua prole diante do cenário do canibalismo sexual, típico dessa espécie. O comportamento é caracterizado pelo louva-a-Deus macho, quando em fase de acasalamento, adotar a estratégia de escolher uma fêmea, a qual está ocupada com a alimentação ou está em maturidade para iniciar a cópula. Algo curioso para se mencionar aqui é que, devido ao caráter violento do comportamento predatório da louva-a-Deus fêmea, alguns estudos demonstram que os machos costumam dar preferência a fêmeas menos agressivas para realizar sua reprodução, o que pode indicar até o início de rejeição desse comportamento para essa espécie, mas vamos deixar isso mais para frente. Em seguida, com cautela, o macho se aproxima da fêmea louva-a-Deus e monta sobre ela para iniciar a cópula. A fêmea, por sua vez, reage à ameaça e, caso tenha oportunidade de contra-atacar, abocanha a cabeça de sua ameaça, o macho louva-a-Deus. A cópula, no entanto, não é interrompida, inclusive com a remoção da cabeça do macho louva-a-Deus, há maior ejaculação, gerando o maior número de descendentes. Voltando então ao experimento, os louva-a-Deus foram capturados jovens e originários da região do condado de Chautauqua, Nova York, e foram alimentados desde então com grilos. Após a maturidade, ambos machos e fêmeas foram alimentados com grilos radiomarcados, um por dia a cada 2 dias, até chegar no total de 3 grilos. A fêmea também foi alimentada com um grilo não radiomarcado nos dias que consumia o grilo radiomarcado, para mantê-la em uma dieta moderada, não a deixando nem faminta nem saciada.
6 dias após consumir seu primeiro grilo radiomarcado, as fêmeas foram emparelhadas com o macho que recebeu o radiomarcador oposto, além de serem pesados e medidos. Em seguida, foi induzida a cópula, canibalista ou não. Os machos foram apresentados às fêmeas em gaiolas de plástico de 3 litros e foram autorizados a acasalar. Após os testes de acasalamento, os machos de tratamento sem canibalismo foram imediatamente congelados, assim como todas as partes não consumidas dos machos do tratamento de canibalismo. Posteriormente, foram dissecados os machos não canibalizados em órgãos reprodutivos, testículos e glândulas acessórias, e soma, que é o resto do corpo. As fêmeas foram mantidas em uma dieta de 1 grilo por dia por até 60 dias para permitir que digerissem os nutrientes derivados dos machos e os alocassem nos tecidos somáticos e reprodutivos. À medida que as fêmeas morriam, elas eram congeladas e posteriormente dissecadas em tecidos reprodutivos, óvulos e material ovariano, e somáticos, o resto do corpo. A partir de então, foram analisadas 3 medidas de alocação de aminoácidos radioativos de machos para fêmeas. A primeira foi a proporção de marcador radioativo masculino transferido para o feminino, a fim de abordar as diferenças no investimento material geral entre machos canibalizados e não canibalizados. A segunda foi calcular a fração do radiomarcador total em ovos e tecidos reprodutivos femininos originados do macho, permitindo examinar se a contribuição masculina para a reprodução de descendentes aumenta com o canibalismo. E por fim, a terceira, mediram a distribuição do radiomarcador masculino para a reprodução feminina versus o soma feminina, permitindo testar se os isótopos derivados do sexo masculino foram distribuídos de maneira diferente entre a reprodução feminina e o soma, dependendo do canibalismo sexual. Diante disso, obtém-se alguns resultados interessantes que nos levam a entender melhor esse comportamento altruísta do macho louvo-a-Deus. As fêmeas que canibalizaram os machos ganharam significativamente mais massa durante o acasalamento, o que a torna mais favorável para a produção de prole. O canibalismo sexual resultou em um aumento significativo na proporção de radioisótopos no interior dos tecidos reprodutivos femininos, ou seja, a combinação de ovários, ovo matriz ou teca, que eram de origem masculina. Assim, os ovos produzidos após o canibalismo sexual possuem significativamente mais aminoácidos de origem somática masculina em comparação com os ovos produzidos sem canibalismo, o que demonstra que quando os machos estão sujeitos ao canibalismo sexual, seu soma fornece investimento material direto na prole. Na medida em que esse investimento aumenta a produção total de descendentes, o investimento somático dos machos pode pelo menos parcialmente compensar o custo da perda de suas oportunidades futuras de acasalamento. E por fim, quanto à produção de ovos, as fêmeas que canibalizaram os machos produziram significativamente mais ovos do que os que não. Mas agora falando sobre a base neural. Como funciona essa circuitaria nervosa desses animais durante esse comportamento? Tudo começa com a entrada sensorial, o posicionamento do macho sobre a fêmea, o qual pode ser percebido pelo reconhecimento visual ou pelo contato nas pernas através de neurônios sensoriais específicos, os quais podem ser neurônios visuais sensíveis a pequenos alvos, também chamados de STMD, ou neurônios mecanorreceptores. O estímulo, então, viaja pelo neurônio e acaba, segundo estudos recentes, no protocérebro lateral, uma estrutura que fica no cérebro do inseto, o qual serve como um ponto de convergência para múltiplas entradas necessárias para a seleção de ações e tomada de decisão. O mecanismo de tomada de decisão, que provavelmente é semelhante entre insetos e vertebrados, pode ser resumido como a combinação de entrada para desinibir ou ativar a saída do canal comportamental selecionado e aumentar a inibição de outros canais não selecionados. Dentro dessa estrutura do protocérebro lateral, há outra estrutura chamada de chifre lateral, o LH, a qual não somente recebe e ajuda na tomada de decisão, como também recebe inputs indiretos sobre o estado interno do animal, como por exemplo a fome. Em seguida, a informação da decisão tomada pela fêmea louva-a-Deus é carregada através dos neurônios motores até ao músculo responsável pelo movimento da cabeça, e, então, essa preda a cabeça de seu parceiro sexual. Um ponto importante para se destacar aqui é a possível influência na tomada de decisão por fatores externos, como a fome, a qual pode liberar hormônios e alterar significativamente o comportamento do animal. Outro ponto de destaque é a frequência
desse comportamento, o qual pode ser explicado pelo favorecimento e seleção das fêmeas louva-a-Deus à posição de animais predadores, ou seja, animais maiores e mais rápidos. Agora pensando no lado evolutivo, por que apesar de ter que se sacrificar, o louva-a-Deus macho continua se comportando desse jeito? Com isso tendo em mente, e retomando o gene egoísta mencionado no comecinho desse vídeo, infere-se que o canibalismo sexual pode ser uma estratégia masculina para aumentar a participação na paternidade ou uma resposta feminina às adaptações masculinas no contexto da competição de espermatozoides. Sua perpetuação na espécie pode ser condicionada por um gene que continuamente luta para continuar na espécie louva-a-Deus. Pensando no futuro, no entanto, talvez esse gene esteja perdendo essa luta. Embora o canibalismo sexual aumente o investimento material masculino na prole, o investimento material masculino não está totalmente ausente na ausência do canibalismo. Alguns estudos mostram, inclusive, uma certa mudança no comportamento dos louva-a-Deus macho, os quais têm preferido fêmeas menos violentas para se acasalar, o que diminui significativamente suas chances de ser predado. Mas para o resultado dessa luta, vamos ter que esperar muitos anos, né? Ficamos por aqui. Muito obrigada!